Kenan está com uma arma e a recarrega. Ele a leva à própria cabeça. Ele está prestes a atirar. Ruia chega no exato momento e grita pelo pai. Ulya questiona o que está acontecendo, e Celebi pede que tenha calma. O comissário diz que há uma acusação de que sejam os incendiários e exige que entrem na viatura. Celebi e Iskender ficam sem reação. Ulya fica surpresa. Eles entram na viatura, mas, antes, Celebi vê Semri no portão. Ela debocha da situação atual dele. Ele se sente vulnerável. Iskender questiona o que acontecerá. Celebi diz que todos sofrerão sua ira, um por um. As viaturas partem. Julga fica chocada. Semri continua observando tudo. O marido passa por ela, e ela continua debochando. Ela sorri de felicidade e alívio. Semri vê os portões fechando e corre para dentro da casa. Ela se esgueira pelo jardim e observa Ulya saindo. Ela percebe que sua filha está na casa na árvore. Ulya avisa a neta que sairá rapidamente, mas logo voltará. A sogra parte no carro, e Semri aproveita para encontrar sua filha. Gunis abraça a mãe e diz que sentiu bastante falta. Semri afirma que sentiu o mesmo. Kenan está a ponto de atirar, e Ruia grita por ele, pedindo que largue. Ela súplica para que abaixe a arma para que não a deixe. Ele desiste da ideia e cai aos prantos. Ele conta que acabou tudo. A filha diz que dará um jeito. Ele afirma que não tem ninguém, pois não conseguiu salvar nada de sua fortuna, mas Ruia diz que precisa dele em sua vida. Ela relembra que sua mãe sempre os quis unidos. Eles se consolam. Ali a chama por Simal. Sisek cobre o rosto. Ele diz que esqueceu sua carteira, a pega, a observa e vê que está com o desenho. Ele diz que encontrou no túmulo da Sisek e disse sentir mal desde que o achou, pois sente uma dor enorme em seu coração. Também diz que Atlas não seria capaz de deixá-lo lá. Bulent escuta a conversa. Ali diz que está tudo bastante estranho e não consegue imaginar quem poderia ter feito isso. Sisek o chama, mas o marido atrapalha a conversa. Ali diz que já estava saindo. Ele adentra o quarto e pergunta se está tudo bem e o que está fazendo ali. Sisek diz que veio entregar o prendedor de gravata. Bulent diz que ela poderia ter pedido ajuda e a beija na testa. Sisek fica enojada. Ele exige que não se desgaste para que não se canse. Ali agradece a Simal por trazê-lo de volta. Sisek se emociona ao sair e escutar as palavras de Ali, afirmando que o prendedor tem bastante valor. Bulent questiona o porquê de ele ter esse desenho. Gunis conta que está tendo aulas particulares e que brinca com princesa, que seu pai lhe deu. Semri diz que ficou feliz por ela. Gunis conta que irá levá-la quando a mãe a buscar. Semri a chama de esperta e diz que não precisam mais fugir para ficarem juntas, e não terão de esconder nada, e poderão levar o que quiserem quando forem embora. A filha afirma que seu pai não permitirá, mas a mãe afirma que não precisarão mais da autorização dele para nada, e a garota diz ter entendido tudo. Gunis alerta que sua avó chegou. Semri diz que terá de ir embora e pede que escreva num diário, entregando-lhe um livro para que saiba de tudo o que está acontecendo enquanto não estiver ali. Gunis diz que escreverá com canetas coloridas. Ulya chama, e Gunis diz que já descerá e pede que a mãe se esconda. Semri diz que Ulya não poderá fazer nada e afirma que acabaram os esconderijos. Ulya chama a neta novamente. Semri sai com a filha, e a sogra é surpreendida. Ela questiona o que está fazendo ali, e Semri diz que veio ver sua filha, se despede dela e se retira. Ela se despede da sogra, deixa claro para a filha que a ama e parte. Ulya a segue. Semri pede que abram o portão. Ulya não autoriza. Semri relembra que ela não tem ordens para deixá-la entrar, mas que pode sair, e ainda debocha da situação de seu marido. Ulya permite que abram, e Semri parte. Kenan está pensativo. Ruia questiona se está tudo bem e afirma não querer mais ficar ali. Ela diz que voltará mais tarde para pegar as roupas. Eles se retiram da casa, mesmo sendo bastante difícil para ele. Ela fecha as portas, emocionada. Bulent lê as notícias de Ozan sobre Celebi e Iskender. Ele conta para Ali que freou o carro e questiona quem é o culpado. Bulent conta que levaram Iskender e Celebi.
Ali se retira do carro e pega um táxi. Bulent fica desacreditado. Sisek e Tomris assistem pela TV Skender e Celebi sendo presos. Sisek fica impactada ao saber que não foi um acidente. Ozan vê o engajamento de sua matéria. Homer o parabeniza e questiona quando sairá. Ozan diz que não se livrarão tão facilmente, pois perderam o jogo. Celebi dá seu depoimento ao comissário, enquanto Skender faz o mesmo, mas para Taner. Celebi conta que deu dinheiro a Selim, mas não o subornou, pois ofereceu a todas as vítimas do incêndio. O comissário diz que não sabia disso, e Celebi diz que não gosta de se expor. O comissário conta que todas as pessoas a quem ele supostamente ajudou estão depondo. Taner mostra os depoimentos. Ali chega a delegacia e vê Celebi e Skender saindo do local. Os repórteres se aproximam, e Celebi diz que apenas foi tomado depoimento e que apenas fez um apoio às pessoas que sofreram no incêndio. Um deles afirma que ele realmente os ajudou. Ozan questiona Skender sobre a mulher que foi empurrada. Ali fica impactado com a pergunta, mas Skender desconversa. Todos os aplaudem, e eles se retiram. Ozan encerra a transmissão. Homer está desacreditado com o que acabou de acontecer. Ali o segue. Ozan jura que pagarão pelo que fizeram, mas Homer relembra que ele mesmo disse que não haveria vitória. Skender questiona se não terão mais problemas com a polícia, mas Celebi diz que o problema são Ozan e Homer e que os fará parar. Adnan entende o plano, e Celebi diz que os atingirão aos poucos e começarão hoje mesmo, iniciando por Homer. Skender questiona o que fará, mas Celebi afirma que nada. Semri fala ao telefone para tentar falar com a diretora da escola, mas não obtém sucesso. Semri fica surpresa ao ver seu tio. Ruia conta que perderam a casa e que seu pai não está bem. Kenan diz que talvez Semri não queira ajudar e que não devem insistir, se retirando. Semri diz que ele pode ficar. Ruia o chama para adentrar o local. Kenan observa tudo. Ruia conta que pensou em levá-lo à casa de um de seus amigos, mas ele não quis ir e não podem gastar dinheiro, pedindo que o tolere até encontrarem um local. Semri diz que todos pagam por acreditar em Celebi. Ruia se despede, avisando que cuidará de algumas coisas, e agradece a prima pela ajuda. Semri diz que serão uma família de agora em diante, pois são em momentos como esses que se descobre como as pessoas são de verdade. Ali adentra a loja e os cumprimenta. Ele questiona se eles sabem, e Ozan afirma que responderão tudo. Ele confirma que o dinheiro é suborno. Ali questiona o porquê daquela pergunta sobre Skender ter empurrado uma mulher. Homer relembra de quando Ruia chamou Skender de assassino e de quando Ozan foi demitido por culpa de Skender. Ozan desconversa, mas Ali pede que lhe contem toda a verdade, pois não consegue dormir à noite. Homer diz que não querem deixá-lo confuso sem poder confirmar se a informação é verdadeira. Eles veem Ruia se aproximar, e ele questiona ela se ela viu Skender no incêndio. Ela questiona se contaram para ele e confirma que ele empurrou Sisek. Homer busca água para ele, a pedido de Ozan. Ali questiona se é verdade, e Ruia confirma que realmente a empurrou. Homer e Ozan o seguem. Ruia fica sem reação. Eles pedem que espere. Ali diz querer que Skender pague por tudo isso. Homer diz que essas pessoas têm muito poder e que de nada adiantará. Ozan diz que a solução para isso não virá dessa forma. Homer diz saber que ele é bom, mas precisa ser paciente, e o chama para conversarem. Ali diz que precisa ficar sozinho um pouco. Eles permitem que vá. Ozan diz que não podem deixá-lo assim, mas Homer questiona como o ajudarão. Ele pede que Ozun o siga. O jovem assim faz. Os capangas questionam onde fica a loja de Homer e afirmam que ele tem uma dívida de jogo. O senhorzinho afirma que ele nunca mexeu com jogo. Ruia questiona quem são eles. A loja é detonada. O maldito diz para ela ficar fora disso. Homer pede que se afastem e questiona qual é o problema. Também afirma que não tem dívidas e pede que parem de quebrar tudo. O cara mostra a arma, mas Homer questiona o que querem. Ele exige que pague a dívida até amanhã e pede que não envolva pessoas em seus problemas. Homer diz que entendeu, e eles partem. Homer conta que mostraram a arma, e Ozan diz que descobrirão o que fazer. Homer fica sabendo que deve 80 mil,
mas deixa claro que nunca se envolveu com jogos. Ozan agradece a informação e pede que todos se dispersem. Eles entram na loja. Adnan fica sabendo que deu tudo certo e conta para os patrões. Celebi diz que continuarão sem chamar atenção. Eskender mostra a mais nova notícia, em que Celebi é um herói. Homer diz que não conhece esses homens. Ruia questiona de onde são e pergunta o porquê de ele ter mentido em relação a jogos. Ele afirma que não aposta quando sabe que irá perder, pois não é um amador. Homer diz que Ruia ainda terá muita surpresa sobre ele. Ozan diz estar bastante confuso, mas Homer diz não saber o porquê e questiona se foi amando deles. Ozan diz que tudo é possível, e Ruia confirma. Homer diz que não tem ponto fraco. Ruia diz que irá embora, pois precisa relaxar um pouco, além de resolver algumas coisas, e diz que conversarão depois. Também questiona se falaram com Ali, e Ozan conta que estão vigiando através de Ozum. Semri recebe ligação e agradece o retorno, e a diretora questiona se há algum problema. Semri diz que apenas quer conversar, e ela permite. Ela agradece e se despedem, encerrando a ligação. Semri diz que já sairá, mas Kenan diz não saber como agradecer a ajuda, diferentemente dele, que não a ajudou quando precisou. Ela diz identificar o desespero, pois já passou por isso. Ele diz que nunca tinha sofrido assim antes. Ela diz saber como é e compara com estar debaixo de escombros após um terremoto, mas afirma que ele deve seguir por sua filha. Também diz que jamais desistiu de sua vida, pois a estrada é bastante longa. Também diz que ele tem sorte, pois não caiu tão do alto, e afirma que é por isso que acha tão difícil. Ela afirma que ele deve sempre aprender a se reerguer. Ela relembra de quando seu pai morreu e como sofreu com a perda, mas conseguiu se recuperar. Também conta como sempre se reergue e que agora é a vez dele, e que não pode desistir por ter caído uma vez. O gato fica entre eles.